examinando as Escrituras, carta aos Hebreus, capítulo 3, estaremos lendo a partir do versículo de número 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. O sentido aqui que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é a respeito da doutrina, da própria lei, a própria organização de uma casa. Alguém estabelece uma casa, essa casa tem princípios, princípios de conduta, princípios de relacionamento, a própria educação, podemos resumir nesta palavra, a educação da casa. Então o autor aos Hebreus está comparando a educação, o ensino dado por Moisés na sua casa, uma casa espiritual, a casa de Israel ao sair do Egito, sendo estabelecida a partir da lei, da Torá, dada ali no Monte Sinai, com uma glória, com um caminho, uma obediência, com alguns requisitos, algumas exigências. E muito maior, então, do que Moisés, e a palavra dada a Moisés, foi, então, a palavra dada por Cristo. Cristo foi fiel ao estabelecer a sua casa através da doutrina do Pai, do ensino, ao qual ele foi fiel em trazer para nós a palavra dos céus, a palavra do Pai. Ele, como filho, é claro, teria condição de estabelecer esta casa, muito mais de acordo com a glória de Deus, com a vontade de Deus, do que Moisés. Então, a glória de Cristo é maior do que a de Moisés. Cristo, sim, estabelece a verdadeira glória de Deus, revela não aquela Torá dada em placas de pedra no Monte Sinai, mas a lei de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho, a palavra Logos, o conhecimento de Deus revelado em Cristo, com uma glória que não se desvanece, uma glória eterna. E é estabelecida uma casa celestial, a casa nos céus. Cristo nos conduz não para uma terra aqui entre as nações, como fez Moisés de dar uma terra, uma nação a Israel. Cristo nos dá uma nação celestial. A sua vocação, o seu chamado, o que ele abre para nós é a entrada nos céus. Então, é extremamente maior do que a de Moisés, do que a que foi estabelecida por Moisés. Então, se já foi requerido por Deus dar ouvido à lei de Moisés, muito mais é requerido por Deus dar ouvido à voz de Cristo. E ele diz: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que de mim testificam. Então, se o povo judeu, e nós também, já examinamos as Escrituras, porque desejamos, acima de tudo, encontrar este caminho para a eternidade, para viver eternamente com Deus, para essa vocação celestial, então, muito mais nós devemos examinar com atenção a palavra de Cristo, porque ela nos leva aos céus, ela nos dá a salvação eterna. Aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, muito mais do que um lar terreno passageiro que se desvanece com o tempo, nós devemos buscar aquilo que é estabelecido por Deus, porque é eterno. O estabelecido por Deus é tanto essa terra passageira, onde nós temos um tempo de vida nessa terra, quanto a eternidade, para a nossa alma, para a nossa vida eterna com Deus. É uma continuidade eterna. Então é essa mesmo que nós precisamos buscar, conhecer, praticar, viver e ter poder do Espírito Santo para obedecer e ensinar. Versículo de número 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme
até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então nós lemos aqui no versículo 5 que Moisés foi fiel, cumprindo ali a direção de Deus, trazendo a palavra, indo ao Monte Sinai, esperando Deus escrever a lei, a Torá, os mandamentos ali nas tábuas de pedra, levando ao povo, suportando ali as mentiras, as contradições daquele povo, sendo fiel no seu ministério até a morte. Porém, ele apenas prefigurava algo maior, que era Cristo ser fiel até a morte, morte e cruz, e ressuscitar, vencer a morte, e não nos conduzir aqui para uma terra aqui entre as nações, como é Israel, atravessar o rio Jordão e chegar na terra prometida. Mas Cristo atravessa a morte, vence o inferno, vence o diabo, vence todo o mal, toda a tentação, toda a mentira, e ele ressuscitou e nos leva para este lar celestial. Então, Moisés apenas dava ali um testemunho, um modelo, um exemplo do que Cristo faria de uma forma perfeita, completa do que havia de ser anunciado em Cristo. Cristo, porém, como filho, ele tem esse conhecimento do Pai para nos passar e também nos tornar irmãos, filhos de Deus, irmãos em Cristo, para esta casa eterna, este lar eterno, para fazermos parte desta família de Deus neste lar eterno, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Essa palavra que nós estamos trazendo a partir de Hebreus é essa palavra de exultação, essa palavra de ousadia, exultação da esperança, do lar eterno, algo superior, essa ousadia em Cristo para a eternidade, crermos na palavra de vida eterna, andarmos, nos aventurarmos em seguir a Cristo para a eternidade, deixar o mundo, seguir a Cristo, crer nessa esperança, essa exultação dessa esperança do lar eterno de Cristo, que tem essa doutrina. A casa de Deus também tem algo estabelecido, uma casa estabelecida, com princípios, com leis, com regras, com uma forma de viver em Cristo, aceitar a Cristo, aprender de Cristo e assim ficar na sua casa, com essa conduta exigida por Cristo, qual Cristo nos ensina o caminho, devemos andar por ele, um caminho estreito, que é o caminho de santidade, é o caminho do justo. O justo acerta por este caminho, que busca praticar a justiça, a verdade em todo o tempo, que busca servir a Deus, conhecer a Deus, o que busca o batismo com o Espírito Santo para poder entender a palavra de Deus, praticá-la, vivê-la e ensiná-la. Versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Veja então aqui esse alerta do Espírito Santo. O autor da carta aos Hebreus menciona, foi o Espírito Santo quem disse isso. O Espírito Santo revelou, o Espírito Santo trouxe à tona o que realmente estava no coração, porque ele sonda todas as coisas, a mente, o coração de todos. Então disse, hoje se ouvirem a voz de Cristo, esta lei de Cristo, esta revelação de Cristo, a glória de Cristo, não endureçais o vosso coração, mas obedecei. Tenhais um coração que se move em favor de Deus, para obedecer a Deus, para ouvir e praticar,
e ensinar e buscar tudo aquilo que Deus deseja, tudo aquilo que Deus está falando, aquilo que está na palavra. Então Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe a lei, e o povo endurece o coração na provocação, no dia da tentação no deserto, e rejeitam a obra de Deus, rejeitam o modo de Deus, rejeitam a casa de Deus, a proposta de Deus em Moisés, a partir da Torá, de entrar na terra prometida, porém entrar dignamente, entrar conforme estava sendo estabelecido para esta morada na terra de Israel, com as suas leis, com a sua forma de viver para agradar a Deus. Não se pode zombar de Deus, não se pode endurecer o coração na provocação e buscar fazer o que você quer e não o que Deus quer, porque você foi criado por Deus, criado para Ele, para agradá-lo, para servi-lo. Você precisa conhecer a Deus e servir a Deus e obedecer a Deus. Senão você estará endurecendo o seu coração e provocando a Deus, como fez o povo de Israel. Então, se hoje você ouve a palavra de Cristo, é muito mais séria. Se Deus não deixou passar os que não deram ouvido à palavra de Moisés, quanto mais agora, se você não der ouvido à palavra do Filho de Deus, que revela ainda mais de perto o Pai. Ele diz tudo, Jesus diz, tudo aquilo que eu vi do meu Pai, isso eu falo. Eu falo o que eu aprendi do meu Pai. Ele então é o irmão mais velho, é o primogênito, mais perto do Pai, há mais tempo com o Pai, criado desde o princípio, ali junto com o Pai. Então é ele que vai ensinar o caminho aos irmãos mais novos. E os irmãos mais novos vão obedecer, vão se apegar a ele para andar no seu caminho. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Então nós não podemos desobedecer ou pôr Deus à prova. Nós temos que crer, confiar, obedecer, manter firme até o fim a ousadia e exultação da esperança, dessa promessa, esperar com paciência no Senhor, crer e esperar. A esperança segue a fé, a esperança e o amor. A esperança segue a fé, o amor segue a fé. Então o primeiro passo é um passo de fé. Pela graça sois salvos pela fé. Mas toda uma caminhada é feita com perseverança, esperança, com amor. Deve ser assim. Alguém complementou uma palavra, um teólogo antigo, dizendo que a graça, a salvação pela graça, pela fé, não nos custou nada. Porém, é claro que a perseverança, a esperança e o amor nos custam a obediência total, a vida toda. Nos custam tudo, nos custam a entrega absoluta para essa caminhada. Então, alcançar as propostas de Deus para a nossa vida, alcançar o que agrada a Deus, ter uma vida que glorifica a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade, nos exige tudo, nos exige dedicação, nos exige esperança, amor, perseverança, trabalho na seara do Mestre. Então, aquela graça imerecida, que eu não fiz nada, Jesus fez por mim na cruz, é só a porta, é a fé, a porta da graça. Agora, existe todo um caminho pela frente, este caminho é estreito, essa porta é estreita para que eu ache, e depois o caminho é estreito para que eu ande nele. É o caminho da obra, é o caminho do crescimento espiritual, é o caminho do discipulado, é o caminho dos frutos, é o caminho da semeadura com lágrimas. Então exige sim a nossa vida, a nossa obediência. Por isso me indignei contra essa geração, porque foi uma geração que não obedeceu, que não deu frutos, que não buscou a glória de Deus, que não agradou a Deus. E disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Então exige de nós agora conhecer para viver de acordo com a vontade de Deus, examinar as Escrituras, saber o que Deus deseja, a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus para praticá-la. É isso que traz o batismo com o Espírito Santo.
É quando você recebe, dá ouvido à palavra de Cristo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. É claro que ele vai se manifestar através do Espírito Santo na nossa vida, nos conduzindo nesse mandamento que você ama, que você quer guardar. Ele te batiza com o Espírito Santo para que você cumpra essa palavra que você está amando, examinando, lendo, meditando, de manhã, de tarde, de noite, como o Salmo 1 nos ensinou, que é bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas aquele que medita na lei do Senhor de noite e de dia. Então você precisa andar neste caminho, conhecer. Eles também não conheceram os meus caminhos. Você precisa conhecer os caminhos do Senhor para andar nele, obedecer, glorificar a Deus. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então Deus tem uma casa para o descanso, uma morada eterna, e você precisa conhecer a Deus para andar por este caminho que é Cristo. Você precisa conhecer a Cristo, conhecer a sua vontade, a sua palavra, andar na sua luz, para que você possa entrar no descanso de Deus. Então você precisa trabalhar na seara, obedecendo a Deus, adorando a Deus, para que você tenha um motivo para descansar após o serviço, a obra, glorificando a Deus todos os dias da sua vida. Deus não te criou para que você tenha uma vida ociosa, para viver apenas de qualquer maneira, achando que aqui é o seu descanso. Não, aqui é o lugar de servir a Deus, para que você possa entrar no descanso de Deus. Deus está preparando, Jesus foi preparar um lugar para o nosso descanso. Então, enquanto estamos aqui, estamos suando, estamos trabalhando, estamos pregando, estamos ensinando e também aprendendo a cada dia, examinando as Escrituras, e cada um com o seu dom, cada um com a sua oportunidade, deverá estar agindo da mesma forma, a tempo e fora de tempo, exortando, ensinando, pregando, vivendo, praticando esta palavra. E para isso conhecendo e ficando em Jerusalém, esperando até que do alto seja revestido de poder, porque é com este poder do Espírito Santo que você vai realizar esta obra. Vamos orar neste momento. Senhor, abençoa, Pai, em nome de Jesus, esta família, esta casa, que possa te servir, te obedecer, conhecendo a tua Escritura, a tua palavra, e assim praticando, vivendo, ensinando para a glória do teu nome. Abre as portas, Senhor, da santidade, abre as portas da obra, que ele possa trabalhar na tua seara, Senhor. Manda mais trabalhadores para esta seara, para que possamos levar o conhecimento da tua glória a toda a terra, que todas as nações sejam alcançadas por esta palavra de vida, de salvação, de cura, de libertação. Liberta todas essas nações da ignorância, do mal, do pecado, da guerra, da mentira, da violência, Pai. E que haja paz em todas as nações, que haja cura, salvação, vida, liberdade, vida com abundância. Ó Deus, concede a todas as famílias da terra. Nós oramos com amor por todas essas vidas, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.